O Espírito Santo é quem inspirou cada um dos praticamente 40 homens que Deus usou para nos dar o registro no livro que chamamos de Bíblia. A palavra Bíblia, de biblos, do grego, ela se traduz no nosso idioma como biblioteca. É isto mesmo. A Bíblia, a palavra de Deus, dada a nós pelo Espírito Santo, através de Moisés e Davi, através de Jeremias e Isaías, via apóstolo Paulo ou o apóstolo Pedro, até mesmo duas das epístolas que chamamos universais ou gerais, Tiago, irmão por parte de mãe de Jesus, está no Evangelho de Marcos. E, no entanto, eu estou fazendo um estudo no livro de Tiago, um estudo pessoal, e, no entanto, ele não fez uso do fato de que ele, por parte de mãe, era irmão de Jesus. Ele diz, Tiago, servo de Jesus Cristo. Interessante, logo mais distante, no penúltimo livro da Bíblia, Judas, um nome também comum naqueles dias entre os hebreus, um outro dentre os vários irmãos, e pelo menos duas irmãs do Senhor. Claro, como qualquer família judaica, eles sempre primavam por ter vários filhos, e os evangelhos acentuam esta indisputável questão. Eu estou lhe dizendo, esse livro é uma biblioteca em si. E a melhor maneira que você pode entender a Bíblia é compreender como funciona uma biblioteca. Os livros catalogados, cada um na sua estante, cada um na sua área. A Bíblia tem este impressionante grau de rigor em organizar os livros. Nada que acontece incidentalmente. Meu irmão, amado ouvinte, tudo neste livro é tão detalhadamente planejado por Deus. 37 livros nas Escrituras dos Hebreus. Os editores das nossas Bíblias ou usam a terminologia Velho Testamento ou Antigo Testamento. Eu prefiro a terminologia, as Escrituras dos Hebreus, seja como for. E 29 livros no Novo Testamento, na nova aliança que Jesus fez para dar a inauguração, a chamada dispensação ou período. A palavra dispensação é bíblica. Ela se entende como sendo período também. A dispensação da graça. Este momento no qual vivemos, no qual a lei, um dos antigos concertos de Deus, mas não que a lei seja invalidada. A lei nunca foi dada por Deus para salvar. A lei foi dada por Deus, e quando eu digo a lei, não apenas o decálogo, mas em toda a sua abordagem. A lei moral do decálogo, a lei ritual, como Deus pedia que o seu povo o servisse, e a lei civil, como Deus orientou o seu povo Israel. Pois bem, a lei do Senhor, que a Bíblia diz ser perfeita, ela começa esse grupo de 66 livros no total da palavra de Deus. Interessante, a Torá, os 5 livros da lei, os pergaminhos, os rolos da lei de Moisés. Depois, 12 livros, de Josué até
Esther, narrando a história de Israel, 5:12, seguidos por 5 livros chamados poéticos, de Jó até Cantares, vindo depois 5 outros livros chamados de profetas maiores, de Isaías, passando por Jeremias, vindo até Daniel, e os 12 livros dos profetas menores. Bem adequadamente assim, não eles sendo menores, mas o conteúdo da revelação que eles recebeu, cada um, sim, de Oséias vindo até Malaquias. Deus depois traz um período de 400 anos de silêncio. 400 anos na Bíblia indicam 10 gerações, nas quais Deus não deu revelação alguma. Nada que Deus tenha revelado, e por isso há esse ato entre as Escrituras dos Hebreus, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo, indo dos Evangelhos, desde Mateus até João, passando pelo livro histórico de Atos e vindo às chamadas cartas, como eu creio, 14 delas de autoria humana do apóstolo Paulo, desde Romanos até a Epístola aos Hebreus, vindo seguida esta pelas epístolas gerais de Tiago, 1ª, 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E então chegamos ao único livro, todo ele de teor profético, no Novo Testamento, Apocalipse. O Espírito é quem deu todo este grupo de revelação para cada um de nós. Está disponível. Como assim? Seu celular, você pode, no momento, fazer o download de inúmeras Bíblias, de estudo e de devocionais, várias maneiras. Eu as tenho em biblioteca, provavelmente bem acima de algumas 30 Bíblias de diferentes naturezas, como devocional, estudo, aplicação. Eu as tenho, e não há ninguém que não poderia ter uma Bíblia. Se você, por exemplo, entrar em contato com esta igreja, usar um dos canais de comunicação conosco, nós lhe daremos uma Bíblia. Distribuímos gratuitamente Bíblias. Temos feito isso aos milhares, porque queremos que a palavra de Deus esteja na mão de cada pessoa, tanto quanto possível. Entendendo que Jesus disse que o Espírito Santo é quem, vindo e veio no dia de Pentecostes, habitar em cada salvo pelo sangue de Jesus, com a compreensão de que é Ele quem nos ensina todas as coisas e nos guia a toda a verdade, nós não ousaríamos ler um primeiro texto de Apocalipse sem que antes oremos ao Senhor e clamemos que o Espírito que habita em nós nos dê instrução, orientação, direção, para que o estudo desse livro não venha apenas para avolumar conhecimento intelectual, muito menos para que o estudo desse livro aguce especulações. Este é um momento de muita especulação. Tenho ouvido pessoas dizendo, é o fim do mundo. Tenho ouvido outras pessoas dizendo,
é a tribulação, e termos que a Bíblia usa aqui e ali, pessoas inadequadamente, deixando o contexto bíblico, imaginam que podem distorcer a palavra de Deus e fazer qualquer afirmação. Vamos orar, confiando que o Espírito Santo do nosso Deus é quem nos guiará e ensinará. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor cumpriu a promessa que Jesus nos indicou no Evangelho de João. O Espírito do Senhor habita no interior, no íntimo de cada pessoa que, tendo ouvido o Evangelho de Jesus, se arrependeu do pecado e invocou o nome do Senhor por salvação, e agora vive como um convertido a Jesus. E agora, Senhor, vive como uma convertida a Jesus. Entendendo que este livro é espiritual e que nós, ó Pai, em nossa essência, somos criaturas carnais, até que sejamos glorificados. Bendito Deus, oramos que o Espírito Santo nos ensine todas as coisas e que Ele nos guie a toda a verdade. Abençoe tanto a leitura quanto o estudo nesse tão importante livro. Desde sempre, desde quando escrito, compilado, adicionado ao cânon das Escrituras. Obrigado, ó Pai, porque é com esta certeza que lemos e estudamos juntos. Para a glória de Jesus, nosso Senhor. Amém. Apocalipse, capítulo 1, começando a leitura no versículo 1. Como que um preâmbulo, como que uma introdução, revelação. Essa é a primeira palavra. E sabe, porque esta primeira palavra, revelação, acontece na nossa Bíblia, de tradução do original grego para o português? Porque esta é a própria palavra apocalipsos, traduzida do grego para o português. Revelação. É esta palavra, apocalipsos. É um desvendamento, é um descobrimento, é uma revelação a alguém a quem Deus o Pai quer revelar. A alguém a quem Deus o Pai não apenas queira revelar a sua pessoa, mas Ele também está revelando o trabalho, a obra, tudo quanto Jesus fez em seu favor e em meu favor. Tudo quanto Jesus no passado fez, tudo quanto ainda neste presente Jesus faz, e tudo quanto Jesus ainda no futuro tudo fará. Mas não se esqueça, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, sendo em essência um só ser, mas em revelação, três pessoas. Para eles tudo é eterno. Para nós, tudo tem o seu tempo. Nós somos criaturas do tempo, limitados pelo tempo. Eu mesmo estou olhando aqui ao meu lado o meu cronômetro e eu me atribuí 40 minutos para fazer um estudo que só numa primeira palavra, creia-me, nós colocaríamos horas e não horas desperdiçadas.
A nossa igreja patrocina o ministério do Seminário Batista Ebenezer. Neste seminário, eu tenho lecionado diferentes disciplinas. Não apenas eu, temos irmãos que nos ajudam, vindo, pastor Robson de Jardinópolis, pastor Luiz, pastor Alexandre, vindo de Serrana, pastor André Moreira, agora reitor do Centro de Treinamento Missionários, lá em Vianópolis, Goiás, pastor André Rivoiro, que se encontra fundando a Igreja do Senhor Jesus na cidade, aqui no distrito de Bonfim Paulista, enfim, juntamente com tantos irmãos da cidade, pastor Wagner, pastor Mário, e sempre corre-se o risco quando alguém quer mencionar nomes. Como que podemos confiar num homem de 65 anos, não é? Mas creio que com o irmão Daniel, que leciona geografia bíblica, e temos os cursos nos quais irmãs nos auxiliam como professoras, Libras, irmã Raquel, tão habilitada, tão competente, mulher cristã, ou a dona Érica Barros, coordenadora do colégio, ou a dona Cidinha, diretora do colégio. Deus tem nos dado o melhor grupo de servos e servas. Amado, ensinando esse livro, houve este momento no qual, por um número de aproximadamente 2 meses, nós ficamos em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. E em nenhuma noite, aluno que diria, que comentaria, que repetição, nada disso. Embora a pedagogia estabeleça a repetição como uma de suas mais poderosas ferramentas. Voltando à leitura do texto. Revelação de Jesus Cristo. Viu? Quem é que Deus o Pai, por ministério de Deus o Espírito, usando alguém sobre Jesus, o ungido do Senhor, quis que, por leitura desse livro, você e eu entendêssemos quem ele é e o que é que ele fez. Revelação, Apocalipse de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Interessante a palavra também, brevemente, pois que este livro é um livro que foi escrito aproximadamente no ano 95 da era cristã. E já naquele momento, esta palavra, brevemente. Pois bem, se eu continuar a ler, nós teremos quem foi o homem que Deus usou para escrever esse livro. No entanto, antes de fazer a leitura, eu deixo essa pergunta como uma das 3 que farei ainda. Esta primeira agora. Qual o nome do autor humano do livro profético de Apocalipse? Qual o nome dele? Vem à sua lembrança? Qual o nome dele? Ele é aquele que foi conhecido como discípulo amado. Ele é aquele que, além deste livro, escreveu outros 4 no Novo Testamento. Quem foi o autor humano desse livro? Eu posso como que ver a irmã Laíne, a esposa do João, que ministrou cânticos aqui entre nós, esboçando um sorriso. E eu sei, pastor, eu sei. E com ela eu posso ver o número
de nossos alunos também, que além de alunos do Colégio Batista, são membros aqui da nossa igreja, um número dentre eles, ou que não sendo membros aqui, unanimamente diriam: pastor, eu sei que foi João. A Bíblia diz na leitura: e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Mas vamos deixar algo bem claro. Não é João, alguns dizem, Batista. Eu prefiro a compreensão de que Batista não é sobrenome para João. É o ofício que ele desempenhou. Ele é João, o batizador. Esse de que eu estou falando, não este que escreveu Apocalipse. É uma outra história. Estamos diferenciando, porque há pessoas que imaginam ter sido João, o batizador, a escrever esse livro. Entenda isso. João, o batizador, só cumpriu o papel dele de profetizar e preparar o caminho do Senhor. E quando Jesus estava prestes a assumir o seu ministério, João veio em tempo, depois de batizá-lo, a ser decapitado por Herodes. Lembram-se do episódio? João, o batizador, nunca escreveu livro algum na Bíblia. Este João, ele é filho de Zebedeu. Viviam todos eles na cidade costeira do chamado Mar da Galileia. Na verdade, como acidente geográfico, um imenso lago formado pelas águas que descem do Hermon e, entrando no território de Israel, recebe o nome de Rio Jordão. Agrupa, voluma este massivo corpo numa lagoa, num lago, melhor dizendo, e ele tem uma saída, continua o seu curso, e vindo quase ao extremo sul da terra de Israel, deságua no que se chama Mar Morto. Interessante. O Mar da Galileia, ou de Genezaré, próximo à cidade de Cafarnaum. Até hoje se pratica piscicultura nesse lugar. A pesca é uma das melhores formas de renda nesse lugar. Tem vida. Vida. Ele recebe as águas do Hermon, uma formação montanhosa lá na Síria. Neve derrete-se. Essas águas descem, formam um riacho. Esse riacho se avoluma, recebe o nome de Rio Jordão e contribui para a formação do Mar de Genezaré ou da Galileia. No entanto, a razão que ele tem vida, ele recebe, mas ao mesmo tempo ele dá, porque dele tem o seu braço que continua a levar vida em região tão árida como a região de Israel e os demais países anexos. Ele leva vida, água-vida tão preciosa. Mas que coisa tão intrigante. Quando termina no que se chama Mar Morto, a maior depressão como acidente geográfico em termos de um corpo de água. Porque ali o Jordão morre e dali não há mais uma saída. Olha que princípio bíblico tão estupendo para nós. Ali é o Mar Morto.
não tem vida, é morto. O que aprendemos? Aprendemos que Deus nos dá, seja o que for que Ele nos dá. Ainda hoje em Tiago, eu li que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dos altos, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação alguma. Pois bem, Deus nos dá, nós nos doamos, Deus mantém o ciclo da vida. Tão triste, alguém que de Deus receba, mas que guarde para si e nada dá levando adiante. Mar Morto. João é o autor humano desse livro. Ele é o último dos apóstolos. João, ele viveu até aproximadamente 100 anos. Ele foi membro, frequentou por tanto tempo a igreja em Éfeso, a chamada Luz da Ásia, a cidade que, quando evangelizada, teve em si mais de 1.500 igrejas em diferentes casas e locais de reuniões em Éfeso. Esse João, irmão de Tiago, ambos filho de Zebedeu, ele, antes de seguir a Jesus, pergunta número 2, ele tinha uma profissão. Qual era a profissão deste João, filho de Zebedeu? E estando ele com o seu irmão Tiago, fazendo o que toda uma vida o pai dele, Zebedeu, lhes ensinara, eles ouviram de Jesus o chamado: vem e segue-me. Vem e segue-me. Pergunta 2. Qual era a profissão deste João, o autor de Apocalipse, autor humano? Vamos lá? João Batista escreveu algum livro? Não. João, filho de Zebedeu, ele escreveu o Evangelho de João, as epístolas, primeira, segunda e terceira. E ele também escreveu, no ano 95 da era cristã, o livro de Apocalipse. Qual era a profissão dele antes de seguir a Jesus? Ainda tem uma terceira pergunta, e vai ser mesmo sobre esse João. A nossa leitura, sem interrupção. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. O versículo 2, nesse preâmbulo, nessa introdução, ele continua assim: que este João testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que ele, naquele momento em que ele viveu, estava vendo. O texto diz, e de tudo o que tem visto. O versículo 3, esse é um versículo dentre um dos favoritos que eu tenho. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. Está me ouvindo nessa noite? Além de leitor, você é um ouvinte? Em Tiago enfatiza a importância de não ser apenas ouvinte, mas também um cumpridor da palavra. Bem-aventurado quer dizer uma expressão que denota o estado
de maior felicidade. Oh, quão feliz, imensamente feliz, aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Ou ler toda a Bíblia traz consigo muitas bênçãos. Mas eis um livro que, em particular, Deus, ao nos dar esse livro, ele enfatiza que este livro é tal que quem o ler, o ouvir, e em terceiro lugar, guardar as coisas que nesta profecia estão escritas, será sempre uma pessoa muito bem-aventurada. Uma pessoa de um grau de felicidade indescritível. Vamos lá? Bem-aventurado aquele que lê. Os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Interessante. Sempre fui a São Paulo, numa específica livraria, era o centro de distribuição de livros evangélicos, periódicos, inclusive um jornal que era porta-voz oficial desta grande organização batista aqui no Brasil. Eu comprei para o nosso seminário um número de livros ali e trazia para estes nossos alunos, sempre com melhores preços, entregava para eles. Numa destas idas que eu fiz a esta livraria, e como toda vez que eu ia, eu comprava o jornal porta-voz desta organização batista, eu me intriguei, eu me espantei, quando o jornal que eu comprei naquele dia, a última edição, nela vinha um comunicado, nele, jornal, veio um comunicado oficial, comunicado do responsável pelo setor de educação de todas as igrejas afiliadas a esta organização. Em todo comunicado dizia algo assim: eu guardo este jornal no meu escritório, para meu espanto. Comunicamos que em nenhuma de nossas igrejas afiliadas, em qualquer programação de estudo bíblico, escola bíblica dominical, etc., igreja alguma poderá desenvolver o estudo do livro de Apocalipse. Inacreditável. O livro que, pela graça de Deus, já vai para umas 50 vezes, para mais, e em idiomas diferentes, por toda uma vida eu tenho lido. O livro, o qual tem em seus ensinamentos uma organização que o próprio Deus nos apresenta no texto do capítulo 1, versículo 19, que eu costumo dizer para os que me ouvem quando leciono Apocalipse, o esboço do livro de Apocalipse. Nós logo vamos ler esse texto. O livro de Apocalipse, proibido de ser ensinado. Eu mal pude acreditar no que eu estava lendo. E como eu entenderia que, sendo professor de teologia contemporânea,
Logo, eu divulgaria esse comunicado, claro, tecendo uma crítica ao comunicado. Porque livro nenhum da Bíblia é tabu, livro nenhum da Bíblia está sob censura, livro nenhum da Bíblia é livro marcado para não ser estudado. Absurdo! Eu guardei esse jornal com esse comunicado. Pode imaginar, você que está me ouvindo, tem lido e tem vivido uma vida no empenho de guardar o que nesse livro está escrito. Pode imaginar uma instituição, imaginar que tem a prerrogativa de impedir que você estude esse livro, que uma igreja estude esse livro. Inconcebível, não é? Este livro, ele atrai para si este estigma, creia-me, infelizmente. Mas espera aí, o que é que você e eu, no preâmbulo, lemos? Esse livro é de Deus, por meio de João, para de uma maneira tão detalhada nos apresentar a pessoa de Jesus, o ungido do Senhor. Uma outra vez, Cristo não é sobrenome. Cristo é a palavra hebraica, ungido, Messias. E no grego é a palavra Christos, Cristo, o Senhor. Não é sobrenome. Insisto, este livro nos desvenda, este livro descobre perante a nossa compreensão, este livro manifesta, este livro revela a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Impedir que ele seja estudado de maneira alguma e de modo algum que seria agradável a Deus. Estudemos esse livro, sim. Aliás, estou desafiando você. Até a próxima quarta, Deus nos dando vida e saúde. Estou desafiando você a fazer a leitura de todos os 22 capítulos deste livro. Não é tanto assim, não. Não vai tomar tanto do seu tempo. Aliás, quero imaginar que tempo é uma comodidade que não está lhe faltando, não é? Leia o livro todo. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem estas palavras desta profecia, e aqueles que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bom, essa expressão traz à minha lembrança que o meu tempo aqui também está muito próximo de se encerrar no estudo dessa noite. Amado ouvinte, irmão, irmã, amigo, amiga, este é o livro em cujo preâmbulo apenas tocamos. Este é o livro que se organiza sob um esboço. O esboço, ele é como um esqueleto. Um esboço é algo que destaca aquilo que é principal, e ao esboço se adicionam os demais elementos em oratória. Apocalipse 1:19. Escreve João, diz-lhe Jesus, as coisas que tens visto. Percebeu o tempo verbal? No presente, naquele momento no qual João vivia, Jesus lhe disse: João, escreva o que é que você tem visto. O que é que no capítulo 1 João estava vendo naquele seu momento em vida? A pessoa em toda a glória
e acompanhando a obra de Jesus, o ungido do Senhor. João, número 1. Escreve as coisas que tens visto. Isso aí é o capítulo 1 de Apocalipse. E João escreve as coisas que tens visto. Remete a um passado recente, naquele momento de João. E João escreve as coisas que indica um tempo presente. E Jesus lhe diz: João, escreve as coisas que depois destas hão de acontecer. Pronto. Por muito pouco, eu já não ensino o livro de Apocalipse inteirinho nessa noite. Por quê? Porque aqui está o esboço que o próprio Deus nos deu. O capítulo 1 de Apocalipse, quando você vai ler o livro, lembre-se, é João escrevendo, como Jesus lhe disse, as coisas que tens visto. O texto que complementa, João escreve as coisas que tens visto. E agora escreve as coisas que são do capítulo 2 até o capítulo 3. As 7 igrejas da Ásia Menor. E terminando, João escreve as coisas que depois destas hão de acontecer. Do capítulo 4 ao capítulo 22 de Apocalipse. É tudo absolutamente profecia, de teor profético. Eu tenho dito com essa igreja que em algum momento nós vamos vir aqui trazer a marmita, trazer a merenda, e um grupo de nós vai se reunir só para tratar da palavra de Deus. Nenhum outro assunto invadirá a nossa reunião. É uma delícia, é um deleite. Quão agradável ler e estudar a palavra de Deus, não é?